que o prémio de consagração de carreira deste ano é entregue a um homem do pensamento, a um historiador e um cronista notável, que nós temos o gosto de ter como nós na Sociedade Portuguesa de Autores, José Pacheco Pereira. Agora um abraço. Agora um abraço. É de todos. Bom, eu também não tinha nada preparado, mas eu sou um falador crónico e, portanto, também não tenho grande dificuldade, mesmo sem preparar, a dizer alguma coisa. Quando me disseram que eu ia ganhar este prémio, eu tive alguma perplexidade. A que carreira é que o prémio é atribuído? Porque, na verdade, quer dizer, a gente tem tantas carreiras, não sabe muito bem a qual delas, pode-se dizer a todas. Mas há uma parte substancial das carreiras que ainda estão a meio e uma parte substancial das carreiras que ainda não começaram. E, portanto, eu tomo este prémio como um prémio às carreiras já existentes e como um incentivo para as carreiras que estão para a frente. Há uma razão porque eu valorizo a Sociedade Portuguesa de Autores e essa razão tem a ver com o problema da democracia. E não é evidente à primeira vista a relação. O que se passa nos dias de hoje é que aquilo que hoje atinge os direitos de autor, atinge o mesmo movimento, atinge um vasto conjunto de coisas que põem em causa de uma forma muito diferente do passado. Ou seja, não adianta aqui nós estamos a seguir os modelos do passado porque se trata de mecanismos que são novos, atinge muitos aspectos que são fundamentais para a democracia. E eu vou começar pelo sítio mais bizarro. Esta coisa, enfim, de também poder falar com liberdade, permite-me regressar à União Soviética dos anos 30. Eu vejo o ar de perplexidade, o que é que este homem vai dizer. Nos anos 30, na União Soviética, foi publicado um livro introdutório, pedagógico, chamado ABC do Comunismo. Tinha dois autores, Bukharin e Preobrazhensky. Preobrazhensky foi condenado à morte primeiro e, portanto, o livro passou a ser só de Bukharin. O Bukharin foi condenado à morte a seguir e o livro deixou de ter autor. Nesse livro faz-se uma análise marxista clássica sobre as diferentes fases, os modos de produção diferenciados. E começa pelo chamado modo de produção do comunismo primitivo. E, tomando uma fórmula que Proudhon também utilizou, o capítulo começa assim. Comunismo primitivo, vírgula, ou seja, o roubo, e depois continua. E hoje, na internet, nós temos muito reacionário e fortemente partidário do comunismo primitivo. Na medida em que considera que a propriedade intelectual pertence a todos e, portanto, pode ser roubada por esse mecanismo. Eu em si, quer dizer, se estivéssemos noutro mundo, eu não veria aí grande inconveniente, mas neste mundo, este roubo da propriedade intelectual faz parte de um mecanismo que está a roubar outras coisas. E é o mesmo mecanismo. Está a dissolver valores civilizacionais que nós construímos nos últimos 200 anos e que estão a ser destruídos em 10 ou 20. Por exemplo, o valor da privacidade, o valor da intimidade, o valor da existência de um espaço próprio, sem o qual, aliás, nenhuma da grande literatura podia ter sido escrita. Nós não tínhamos a Ana Karenina, não tínhamos os contos de Chekhov, não tínhamos as peças de Strindberg, não tínhamos as peças de Ibsen, se não houvesse o espaço em que aqueles homens e aquelas mulheres, e em particular aquelas mulheres, podiam fazer e ter uma vida própria. E hoje o que está a acontecer é uma dissolução de todas as fronteiras que nós demoramos muitos anos a construir para proteger a autonomia individual das pessoas, que vive também de um espaço privado e de um espaço íntimo. E este mecanismo vai mais longe, porque está a pôr em causa o valor da verdade. Eu não vou aqui entrar numa discussão filosófica sobre o que é verdade. A célebre pergunta, o que é a verdade, que o Nietzsche dizia que tinha sido feito, que por singular coincidência era a única pergunta do tempo de Jesus que tinha sido feita por um romano e não por um judeu. Ele tinha a objeção, evidentemente, em relação aos judeus e achava que a pergunta o que é a verdade tinha essa característica. Eu não me interessa aqui o que é a verdade, mas eu sei o que é a procura da verdade.
E o que se está a passar hoje em países em que nós estamos a assistir o início de um novo tipo de autoritarismo, como é o caso dos Estados Unidos, o que está a ser posto em causa é a existência de uma hierarquia de verdade. É a existência de factos, aquilo que a CNN nos seus filmes apresenta como uma maçã, que não é uma banana. E por muito que a gente diga ou faça uma procura na internet por maçã e apareça banana, 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 a maçã é uma maçã. E esta dissolução dos factos, esta dissolução da verdade, que tem hoje o seu apogeu no presidente Trump, e que é, evidentemente, um instrumento político poderoso, porque o que faz é substituir qualquer espécie de mediação que parta de um saber ou que parta de uma atividade profissional pela força. É o que nós estamos a assistir, é a substituição de todos os mecanismos que impliquem o conhecimento e o saber e o esforço do conhecimento e o saber por mecanismos de força. Eu tenho força, eu sou isto, eu digo que é isto, e evidentemente um conjunto de porta-vozes repetem que é assim, mesmo que na verdade não seja uma banana, mas seja uma maçã. A dissolução da propriedade intelectual, a dissolução do espaço da intimidade e da privacidade, a dissolução da verdade e dos factos substituídos por uma linguagem que assenta essencialmente na força, chega também a um elemento fundamental daquilo que eu, neste momento, me dedico essencialmente, que é a dissolução da memória. A dissolução da memória é, já o Fernando Rosas falou disso, é uma coisa que nos tira poder. E essa dissolução da memória tem múltiplos caminhos. Um deles é a destruição da memória da língua, com o acordo ortográfico. A destruição de que as palavras têm história e têm memória, e isso está presente na maneira como elas são escritas. E, portanto, nós ficamos mais pobres. Quem, todos os anos, diminuía o número de palavras em circulação era o Big Brother, de George Orwell. Todos os anos diminuía o número de palavras. E isso é, de facto, um mecanismo de poder essencial. Portanto, a perda da memória na maneira como falamos, a perda na memória na quantidade do vocabulário que usamos, a perda da memória na substituição da leitura mais rica, que é em grande parte a leitura ficcional, por formas de leitura que são boas para manuais técnicos e para enciclopédias, sem sombra de dúvida, são melhores, com o metatexto, o hipertexto, mas que não são necessariamente aquelas que ainda hoje melhor transmitem a riqueza, por exemplo, de um texto ficcional. Ou então a destruição da memória pela destruição do passado e da memória do passado. Eu neste momento costumo dizer às vezes na brincadeira, estão aqui muitas pessoas que sabem que é assim, que eu ando aos papéis. Andar aos papéis é uma atividade nobre, até porque entre os papéis surgem coisas muito interessantes que nos ajudam a perceber melhor o nosso mundo. A memória e a preservação da memória, uma das armas mais importantes para a democracia do presente. Não só porque dá contexto, coloca as coisas no contexto, mas também porque nos ajuda a ver as coisas de modo mais complexo. Em vez de ser a preto e branco, é um bocadinho mais complexo. E quando nós sabemos encontrar num pequeno papel, como aconteceu recentemente no Efêmera, uma senha do 25 de Abril que não era conhecida, ou encontrar uma carta enviada durante o maio de 68, ou tudo isto de onde menos se podia esperar que elas aparecessem, ou o telex com a constituição do voo do Sá Carneiro, que o Sá Carneiro morreu, e mil e uma pequenas coisas que são detalhes, mas são os detalhes que nos permitem perceber outras coisas. Perceber, por exemplo, que num discurso em Espanha não se deve falar da Espanha una e grande, eterna. Não se pode. Que esta é a linguagem do Franco. Dizer, por exemplo, que do ponto de vista histórico, os partidos têm uma história e que essa história não deve ser apagada, e normalmente isso atribui-se ao PCP, que faz aquela reconstrução da história, mas na verdade todos os partidos reconstroem a sua história de alguma maneira. Portanto, o trabalho sobre a memória, a que nós chamamos efêmera, de uma forma irónica, é exatamente um trabalho pela democracia do presente. Portanto, numa casa feita por palavras e numa casa feita pela posse
legítima dessas palavras, isto é um aspecto fundamental da luta pela democracia e, portanto, se o meu prémio de carreira, que tem o peso já substancial da carreira, serve para alguma coisa, é talvez para poder lembrar estas coisas. Muito obrigado.